Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão? Prezados, caríssimas? Sejam todos bem-vindos à nossa resolução EAD para a prova de ensino fundamental, isso mesmo! Vocês que estão assistindo aqui, professor Juliano Viegas, certo? Na área. Vamos à prova então, simulado 1 da língua portuguesa. Vai lá! Carinha, chama lá pai, mãe, vovó, cachorro, tia, todo mundo para assistir. É legal todo mundo corrigir junto, certo? Pega a prova impressa, perfeito? Pra gente fazer a leitura e pegar a resposta, para compreender, né? Por que aquela alternativa é a correta, certo? Outro detalhe, se vocês, alguns de vocês, ou a minoria de vocês, né, foram ou não foram tão bem assim na prova, não tem problema, galera. Isso é apenas o primeiro simulado, é para simular a prova lá do CMPA, perfeito? Ainda há bastantes provas nessa jornada, então nada de desanimar, o negócio é estudar, cuidar, aumentar a leitura e a atenção, certo? E para quem foi bem, ótimo, continue assim estudando. Vamos começar, turma? Entra aí o texto então, ó. Qual o melhor bicho para o menino? Um texto bem legal de ler, né, onde o autor ali fala das preocupações, né, que ele tem um filho, que é dar um bicho de estimação para o filho, e aí ele relembra, né, dos bichos que ele já teve, certo? Eu pus aqui já o primeiro parágrafo, o primeiro e o segundo, né, onde ele começa contando da codorna, depois ele vai lá pro galo, enfim. Vem a primeira questão de interpretação, olha só. Opa, agora sim. Ó. Quanto ao assunto do texto, assinale a alternativa correta. Então leiam com calma, pais, mães, né? Sempre incentivem a leitura. Leiam sempre com calma um texto. Tentem sempre compreender cada parágrafo, porque parágrafo, para quem não lembra, significa ideia, certo? Sempre lendo a ideia. Olha só, trata-se do dilema do menino? Não, porque quem está contando a história é o autor. Trata-se da descrição dos animais? Não. Lembra que descrição é descrever, caracterizar. E ali eu tenho uma história narrada, eu não tenho apenas descrições. Trata-se da dúvida do autor? Opa, olha só, aqui sim me chama atenção. Porque a história fala, né, o autor contando que bicho ele deve dar, né? Qual seria o melhor bicho de estimação para o filho? Trata-se da infelicidade? Em nenhum momento se fala nisso no texto. Trata-se da problemática de se ter um animal em casa? Em nenhum momento se trata disso. Ele diz que tem alguns contras em ter alguns, né, bichos ali, algum certo tipo de bicho, né, por exemplo, da codorna, quando ele tinha, que ela fazia, né, como diz no texto, cocô por todos os lados da casa. Mas não é sobre isso. Bom, aí, galera, com certeza, letra C, de Canadá. Questão 1, letra C. Vamos a 2. Entrando. Segundo o texto, marque a alternativa correta. Ó, qual dessas aqui que vai ao encontro do texto? Ou seja, ela vai exatamente com o que está escrito, tem relação com o texto. Silvia, que é dita a irmã do autor, né? A irmã do autor deixou de comer clarada pela semelhança com o cocô da codorna? Tem exatamente essa ideia no texto. Então, sem perder muito tempo, turma, questão 2, ó, letra A, de Azambuja, certo? Essa aqui não estava tão difícil, né? Era só encontrar ali, eu acho que é no quarto, quinto parágrafo, não me lembro exatamente. Ah, o filho do escritor não gostava de codorna, não tem nada a ver, porque não é a mesma época. Quem conviveu com a codorna foi o autor e não o filho do autor. Só pra gente comparar. O escritor não conseguiu sentir afeição por Alfredo, bem pelo contrário, né? Até quando o Alfredo foi pra panela, deu um desespero no autor. O escritor acabou de dar um galo ao filho? Não. E Alfredo foi morto e comido enquanto que a codorna morreu de tanto gritar. O Alfredo, sim, foi morto e comido, mas a codorna morreu de tanto gritar, não. Mas ela tinha um grito que irritava, lembra? Muito bem, irritava os vizinhos. Então é essa semelhança que você tem que diferenciar, galera. Vamos à questão 3. Quanto à expressão sublinhada em Alfredo era mais independente, entende? Era mais na dele. O que significa? Ó, letra E de Equador. Significa que Alfredo era mais introspectivo. Não se importava com o mundo externo, não tinha, né, não se comunicava muito do jeito dele, lógico, está falando de um bicho, né, não interagia, melhor, não interagia muito, né, com o autor. Beleza. Questão 4. No fragmento, reconheço que codorna não é um bicho que se possa classificar de gracioso, mas eu gostava da minha.
O termo sublinhado não, ó galera, não, pai e mãe, dica, quando vier, certo, esse não, exceto, com exceção de, sempre circulem, certo? Sublinha e circula ali para marcar, para não ter problema. Aí vão entrar as estruturas. Ó, jovial, horroroso, divertido, encantador, elegante. Qual dessas que vai de encontro, ou seja, é o contrário de gracioso? Com toda certeza, horroroso, ó. B, Brasil. Horroroso é totalmente o contrário de gracioso. Beleza? Próxima. Questão de número 5. Quanto ao fragmento, cadê o Alfredo? Alfredo? Alfredo! Assinale a alternativa correta, olha só. Vejam só, entre as estruturas, o escritor utiliza a linguagem regional. Não, regional é aquelas que são marcadas, por exemplo, aqui no sul, regional, bate, tri, certo? Não há nenhuma dessas marcas dentro do texto. O escritor pronuncia-se através da linguagem coloquial. Olha só, ele usa... O que é linguagem coloquial? É aquela que se explica, que se comunica sem muita preocupação, né, com as regras. O escritor vale-se da linguagem culta padrão? Eu não diria que não, porque ele há uma variação ali entre coloquial e padrão. Perfeito? O escritor recorre ao uso da linguagem informal, aquela baseada na norma culta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A D simplesmente não existe. Ou é linguagem informal, que é coloquial, ou é norma culta, que é padrão. O escritor utiliza gírias em sua fala, então a D e a E, tu vê que essas são as mais absurdas, a gente consegue eliminar. Turma, então a gente vai marcar, ó, Brasil. O escritor pronuncia-se através da linguagem coloquial. Na maior parte das vezes, ele usa aquela linguagem mais próxima entre ele e o leitor, no caso nós. Para nós nos, como é que se diz, a gente se aproximar, né? Para nós nos familiarizarmos, nos reconhecermos naquela história, né? Porque todo mundo, ou pelo menos a maioria, já teve uma história aí com pet, né? Atualmente hoje fala pet, não é mais bicho de estimação. Questão 6. Assaltou-me um terrível pressentimento que foi tristemente confirmado. O verbo sublinhado pode ser substituído sem prejuízo de significado no contexto por... Ó, o que significa esse assaltou-me naquela parte do texto, quando ele descobre que o Alfredo sumiu e foi pra panela? Certo? Ó, atucanou-me, prejudicou-me, entristeceu-me, alegrou-me ou surpreendeu-me? Com toda certeza, galera, né? Se a gente descobre, eu tenho um galo, o galo foi pra panela, eu vou ficar primeiro surpreso e depois triste. E aí isso acontece, ó, tá aqui o triste, ó, foi tristemente confirmado. Por isso que não dá pra marcar a letra C. Porque ela é uma segunda ação. Primeiro ele ficou surpreendido, certo? Deixa eu voltar aqui rapidinho, volta. Primeiro ele ficou surpreendido e depois ele ficou triste. Por isso, letra E de Equador. Beleza? Próxima. Questão de número 7. Quanto ao texto, assinale a alternativa correta. Galera, sempre façam as questões com calma, lá no dia da prova, principalmente. Devagar, lê o texto. Primeiro lê todo o texto para compreender as ideias. Porque quando vocês forem ler as questões, o texto já está aqui, ó, recém-lido, recém-compreendido, aí a questão se torna um pouco mais fácil. Principalmente, pai e mãe, ajuda aí, certo? Explique aí. Principalmente leiam as alternativas, desmontem as alternativas, certo? Quando elas forem muito extensas, para que possam ter uma melhor compreensão. Vamos lá. Ó. O narrador é personagem e está indeciso quanto ao bicho que deve dar ao filho? Eu não preciso nem ler as outras, turma. Por isso que eu já botei uma, ó. Com toda certeza, 7, letra A. Isso aqui é exatamente o contexto da nossa história, né? A indecisão do narrador, que é o personagem, quanto ao bicho que ele quer dar para quem? Para o filho, certo? Aí ele faz as lembranças dele. Ó, letra B, o narrador e o personagem conta com a ajuda do leitor? Não. O leitor só lê. O narrador é onisciente? Não, o narrador é presente, ele participa. O narrador é observador e personagem ao mesmo tempo? Olha só, ele é personagem o tempo inteiro, não só observa. Ele participa da história o tempo inteiro em todos os parágrafos. Ele não é só observador em alguma estrutura, ou na maioria. Então, ó, letra E, o narrador é observador? Não. E apenas relata? Não, ele participa da história. Lembra? Narrador, observador é aquele que não participa da história, só observa, sabe a ação de todos.
Não, ele é personagem. Por isso, ó, questão 7, letra A de Azambuja. Beleza? Vamos à questão de número 8? Ó. Assinar a alternativa correta quanto ao que se afirma sobre cada sentença. Ó, vão entrar várias frases, vejam só. Alguém vai dizer que tenho preferência por galináceos. Há apenas um substantivo? Ó, vamos lá. Eu tenho preferência e eu tenho galináceos. Então, notem, cadê a alternativa correta? Há apenas um substantivo? Eu tenho 2. Então, eu não tenho como marcar a letra A. Perfeito? Um pintinho, isso, só que não é amarela. Há 2 substantivos e um adjetivo? Ó, amarela, adjetivo, certo? Cadê? Eu tenho pintinho, substantivo, eu não tenho 2. Eu só tenho 1 e 1, por isso que a B tá fora. Letra C, aclarada é a clara do ovo batida. Há 2 substantivos? Eu tenho clarada, clara e ovo. Eu tenho 3 substantivos, tá fora a letra C. Ciscava orgulhoso pelo quintal, peito estufado. Há 2 substantivos e 3 adjetivos? Vamos ver. Quintal e peito. Eu tenho 2 substantivos, orgulhoso e estufado. E eu tenho 2 adjetivos. Então a D também não fecha. Letra E, que é a nossa resposta aí, ó. Questão 8E de Equador. Deparei com uma grande panela fumegando no fogão. Há 2 substantivos e um adjetivo? Ó, panela, fogão, 2 substantivos. E um adjetivo, grande, certo? Grande. Olha só, grande é o único adjetivo. Por isso, questão 8, letra E de Equador. Questão 9. Na expressão, bom, também já tive um galo. Assinar a alternativa correta quanto ao que se afirma sobre o termo sublinhado. Ó, é uma expressão da fala e se deve ser utilizada em textos formais? Bom, se é uma expressão da fala, turma, ela é coloquial, então textos formais não utilizam esse recurso. É uma expressão coloquial na qual o falante quer qualificar alguém? Não, não é para dizer que alguém é bom, não é para esse uso. É uma expressão, letra C, coloquial, é utilizada em textos informais, essa é a mais clara e mais próxima a essa expressão. Só para entender a B, tá? Quer qualificar alguém quando diz assim, ó, João é bom. Certo? Não, eu não tô qualificando alguém. Eu tô iniciando um assunto ou encerrando. Bom, era isso então, pessoal. Expressão regional do Nordeste? Não, porque qualquer um, nós aqui usamos o bom. São Paulo, Rio de Janeiro, todos usam. Ou a gente usa o bom ou então, certo? É uma expressão que pede atenção do leitor sobre algo muito utilizado nos discursos formais? Não, ela não é formal, ela é coloquial. Por isso, questão 9, letra C. Perfeito? C de Canadá. Questão de número 10. No fragmento, ciscava orgulhoso pelo quintal, peito estufado, crista, ó, sobranceira. Respeitava-o como uma nobre criatura da natureza, mas não tinha com ele a mesma interação. Os termos sublinhados referem-se, vamos ver, olha só, questão 10. Todos esses aqui, ó, vai se referir quem, turma? Logicamente, olha aí, ao galo, né? O galo, essa parte aqui tem um parágrafo todo inteiro que ele fala, descreve o galo, como é que ele era, como é que ele agia. Então tudo isso aqui vai falar do galo. Questão 10, letra E de Equador. Questão 11. Todas as palavras, ó, questão de fonética, né? Vogal, hiato, que é o encontro de 2 vogais, sempre se separam. Ditongo, vogal e semivogal ou vice-versa, e o tritongo. Vamos lá, todas possuem semivogais. Ó, eu vou olhar uma por uma, separem. Pessoal, dica, para resolver essas questões de fonética, a dica é separação silábica. Dividam a palavra, certo? Muito bem. Então, olha só, dividindo todas as palavras, eu não vou ter semivogal na letra C, ó, ruim. Embora muitos falem ruim, né, pai e mãe, vó, tio, padrinho, madrinha, ruim, não é ruim, essa é a pronúncia. Nós temos um hiato aqui, ruim, como lua, como faísca. Vejam que a gente separa as estruturas. Por isso, letra C, eu não tenho semivogais nessas, porque eu não tenho ditongo.
certo? Para lembrar, ó, se a gente pegar a palavra coração, esse ão fica junto, formando um bom e velho ditongo, onde o A é a vogal e o O vai ser a semivogal. Certo? Muito bem. Vamos à próxima. Ó, questão 12, muda o texto, sai o texto lá da codorna, lá do autor, do bicho, que bicho dará ao filho, e entra a nova tirinha, da Mafalda, bem legal. Então, esta é a sua filhinha querida? Que gracinha! De quem você gosta mais, meu bem, do papai ou da mamãe? A senhora quer a resposta padrão ou quer a explicação mais completa do que eu sinto por cada um? Muito bem. Com base nisso, ó, leia a tirinha e assinale a alternativa correta. Nós vamos ter a questão de número 12, ó. A mãe da Mafalda encontra uma amiga na rua. Observe as falas e os gestos da mulher nos 2 primeiros quadrinhos, o que sugerem expressões como filhinha, gracinha, querida e meu bem, e os gestos da mulher em relação a Mafalda. Olha só, aí eu tenho toda essa estrutura aqui, ó, demonstra educação e gentileza com toda, né? Ela foi querida com a Mafalda, né? Como, né, a maioria das mães são, né, das outras mães, os amigos de vocês são com vocês, né? Nos tratam muito bem. Essa é a ideia. Então, ó, questão 12, letra E, demonstra educação e gentileza. Questão 13. Mafalda faz referência a 2 tipos de resposta que poderia dar a mulher. Uma resposta padrão, eu gosto dos 2, ou a outra resposta não padrão. Qual seria a resposta padrão que a mulher ouviria da Mafalda? Olha, já entrou aqui. Questão 13, letra B. Gosto mais da minha mãe e não posso falar mal dela. Desculpem. Gosto dos 2. Letra B. Como eu disse, né? Uma resposta padrão, eu gosto dos 2. Então, questão 13B, Brasil. Que é o que todo mundo responde aí, né, galerinha? Quando nos perguntam. E eu acho bem estranha essa pergunta. Enfim. Questão, ó, 14, veio o texto 3. Agora do Snoopy. Cachorros têm sorte. Cachorros nunca precisam fazer lição de casa. Cachorros nunca precisam fazer nada. Aí o Snoopy, só ouvir críticas, porque ouvir crítica é bem chato, né? Muito bem. Seguindo. De acordo com a tirinha, Snoopy, ó, fica contente porque é um cachorro que não precisa fazer nada? Não, bem pelo contrário. Ali no final ele diz que ele tem que ouvir crítica, pelo menos, né? Demonstra descontentamento por ser um cachorro inútil? Em hipótese alguma. Fica pensativo porque os cachorros não fazem tarefas de casa? Não, não tem nada a ver, né? Não tem nenhuma tarefa de casa, é lição ali que ela fala. Demonstra ficar chateado em ter de ouvir as críticas da menina, olha só. Ou fica surpreso e triste ao mesmo tempo, pois se dá conta de que não tem serventia? Com toda certeza, galerinha. Questão 14, letra D, Dinamarca. Sai chateado reclamando de ter ouvido as críticas. Daí ele diz, ao menos eu tenho que ouvir as críticas. 15. Ó, estamos no meio da prova já. Quanto ao substantivo cachorros, assinale a alternativa incorreta. Ó, chama atenção para si mesmo, circula o incorreta, sublinha, para não errar. Bom, galera, contem as letras primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Deixa eu tirar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Lembrem, dígrafos, lembrem-se de que quando vierem os dígrafos, 2 letras e um fonema, certo? A gente vai descontando os sons. Então eu tenho o dígrafo CH e o dígrafo 2 R's. Sim ou não, turma? CH e 2 R's. Perfeito? Então, eu tenho 9 letras, 9 menos 2, nós vamos ter, ó... aliás, 9 letras e menos 2, nós vamos ter 7 fonemas. Então a letra A está certa. Lembrando que é para marcar a incorreta. 9 letras e 7 fonemas. Possui mais letras do que fonemas? Sim. Sempre que houver dígrafos, haverá mais letras e menos fonemas. Não possui encontros consonantais? Perfeito. Lembre-se que dígrafo não forma encontro consonantal e vice-versa. Não possui encontros vocálicos? Ó, tá correto. Nenhuma vogal está ao lado da outra. Não possui 2 dígrafos? Possui. Opa, passou. Possui, ó, CH e 2 R's, por isso, questão 15, letra E de Equador. Certo, turma? Vamos à próxima questão. Deixa
Deixa eu abrir aqui, que trancou. Só um minuto. Aí, questão de número 16. Vamos à pergunta. Cachorros nunca precisam fazer a lição de casa. O sublinhado, ó, de casa, que se refere ao substantivo lição. É um substantivo? Não. Equivale a um adjetivo? Sim! Ó, lição de casa, lição caseira, né? Então eu tenho uma locução adjetiva. Por isso, letra C, já que apareceu adjetivo e já que apareceu locução adjetiva, então a gente vai marcar a resposta mais objetiva, mais correta. Ela equivale a um adjetivo, só que como ela é formada por duas palavras, ela vai ser uma locução adjetiva. Por isso, questão de número 16, letra C, Canadá. Questão de número 17, vai vir o texto 4 do elefantinho. Ó, de acordo com a poesia O Elefantinho, estava desconsolado porque se sentia perdido? Não. Corria de dor por causa do espinho? Não, não corria de dor. Estava espetado por um passarinho? Não, olha a mistura de ideias. Era um coitado sem rumo andando vagarosamente pelo caminho? Essa é a mais absurda fora da estrutura. Bom, chegamos à letra E. Corria com medo de um passarinho. Sim, isso é exatamente o que foi lido, né, turma? Então não é tão difícil assim. Então, questão 17, olha só. Letra E de Equador. Questão de número 18. Entrando a questão. Vinícius de Moraes usa diminutivos para se referir ao elefante. Esses diminutivos indicam qual ideia? Olha só. Tamanho, afeto, ironia, zelo ou desprezo. Lembrem-se, galerinha, de que a gente estudou isso aí na aula. Tem ali a parte no capítulo, né? Explicando que o diminutivo pode ter todas essas ideias. Ah, tu fez só essa liçãozinha? Ó, indicando desprezo. Ah, mas como ela é queridinha? Ó, indicando afeto. Ah, eu queria só um carrinho, indicando tamanho, por exemplo. Então, turma, com toda certeza, ó, letra B, Brasil, né? O autor se refere ao elefante sempre com afeto. Beleza, turma? Então até aqui já chegamos na metade ali, um pouquinho mais da nossa correção. Temos outras questões ainda para, né, serem corrigidas, mas isso no próximo bloco. Até mais!